Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo para falar um pouquinho para vocês de odontologia, de prevenção de doenças e principalmente de saúde. E o tema de hoje é a diabetes. Essa doença que afeta aí muitos e muitos dos nossos pacientes e a relação da diabetes com o tratamento odontológico e com a saúde bucal. Vamos lá? O primeiro passo é nós entendermos o que é diabetes e quais os tipos de diabetes. Basicamente, nós temos dois tipos, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 1, o que acontece é que as células do pâncreas que são encarregadas de produzir a insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio que vai controlar a quantidade de glicose que fica no sangue, que fica circulando no nosso organismo. Então, nos casos de diabetes tipo 1, o que acontece é que as células do pâncreas deixam de produzir esse hormônio, a insulina, ou produzem uma quantidade muito pequena. Tá? A diabetes tipo 1 geralmente aparece nos pacientes mais jovens, os pacientes, as crianças e os pacientes mais jovens. Já a diabetes tipo 2, normalmente o pâncreas produz a quantidade adequada de insulina, porém, essa insulina que está no organismo não consegue agir. Os órgãos que precisam receber a insulina para poder modular a quantidade de glicose, a quantidade de açúcar no sangue, não conseguem captar essa insulina e não conseguem funcionar. Então nós temos basicamente dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, pessoal, o paciente com diabetes apresenta algumas características, alguns sinais e sintomas na boca, que são eles assim, principalmente a boca seca, um hálito característico que nós chamamos de hálito cetônico, um hálito geralmente adocicado. Apresenta também um grande número de infecções oportunistas em alguns casos e um alto índice de doença periodontal. Essa doença periodontal, pessoal, é responsável por um grande número de pacientes perderem os seus dentes. Normalmente, a doença periodontal é uma inflamação na gengiva característica pelo sangramento, e que, se não tratado, isso vai avançando depois da gengiva, começa a acontecer uma reabsorção do osso que está em volta do dente e que segura esse dente no local. Pacientes com doença periodontal normalmente apresentam a gengiva bastante inflamada, sangrante, só de você encostar vai passar o fio dental e isso sangra, avermelhada, às vezes um pouquinho inchada. E o mais importante é o que acontece ali por baixo da gengiva. Abaixo da gengiva nós temos o osso, e é esse osso que é responsável por segurar o dente no local. Pacientes que têm doença periodontal têm uma tendência a que esse osso sofra uma reabsorção. Ele basicamente vai sumindo do entorno do dente, facilitando com que o dente fique mole e acabe se perdendo. Essa doença periodontal, então, como eu já falei para vocês, é responsável aí por um grande número de pacientes perderem seus dentes. Pacientes que hoje usam dentadura, em sua maioria, foram porque sofreram no passado de doença periodontal. E a diabetes é um grande complicador, um grande facilitador para que o paciente venha a desenvolver a doença periodontal. Além da doença periodontal, que por si só é um grande fator para que o paciente possa ter problemas de saúde bucal, para que o paciente possa perder os seus dentes, nós temos que lembrar também que o paciente com diabetes possui a boca mais seca, com menos saliva. E a saliva é sempre uma proteção natural dos dentes contra a cárie. Geralmente, a saliva é um protetor natural em volta dos dentes. Ele protege contra as cáries. Quando você tira esse protetor natural e você acrescenta um alto índice de glicose, o que acontece é que normalmente os pacientes com diabetes podem ter um índice muito maior de cárie do que um paciente que não tem diabetes. Lembrando, gente, que isso que eu estou falando para vocês é uma média. Nem todos os pacientes são iguais. Eu, nos meus 26 anos aí de odontologia, já tratei muitos pacientes que têm a diabetes, que conseguem controlar a sua diabetes e têm a saúde bucal perfeita, sem cárie, sem nada. E por outro lado também já peguei muitos pacientes que não têm diabetes ou não têm nenhuma outra doença sistêmica que possa comprometer, mas que acaba tendo a saúde bucal prejudicada, acaba tendo um alto índice de perca de dentes, um alto índice de cáries. Então, isso que eu estou contando para vocês é uma média e varia muito de paciente para paciente. Por isso, pessoal, a gente sempre recomenda aquele paciente que tem diabetes precisa redobrar os seus cuidados com a saúde bucal. Precisa sim ir ao dentista a cada 6 meses, fazer uma limpeza, fazer uma prevenção,
porque só assim você vai conseguir manter sua saúde em dia. E com relação aos implantes? O paciente com diabetes pode fazer implantes? É recomendado? Não é? Como que acontece a relação do paciente diabético com a instalação de implantes dentários? Aquele paciente que tem uma diabetes, mas que consegue compensar, que consegue equilibrar essa situação, seja dieta, seja exercício físico ou mesmo com medicamento, ele é um paciente normal para a gente. A gente consegue fazer um implante, nós conseguimos instalar o implante, conseguimos devolver a mastigação para esse paciente e, inclusive, é uma indicação para que os pacientes que não têm sua saúde bucal em dia, que realmente, e são diabéticos, que realmente façam o implante dentário, restabeleçam sua mastigação. Nós temos que lembrar também que aquele paciente que não tem todos os seus dentes na boca, ou que tem dificuldade, dente mole, cárie, ele apresenta uma dificuldade muito grande de mastigação. Por tendência, quando esse paciente tem essa dificuldade, ela acaba optando por alimentos mais macios, geralmente mais ricos em carboidratos, que são alimentos que, por si só, agravam aí e dificultam o controle da diabetes. Então, nesses pacientes, ainda mais é recomendado a gente fazer a reabilitação, colocar os dentes, colocar a mastigação em dia, para que o paciente possa ter uma mastigação eficiente, possa ingerir mais fibras, mais proteínas, e isso favoreça também a sua saúde geral. É claro que esse paciente ele vai precisar também de um controle mais rigoroso. Então, se você tem implantes dentários, se você é um paciente diabético, redobre os cuidados, procure o seu dentista pelo menos a cada 6 meses, não deixe de ir na consulta de manutenção, porque só assim você vai conseguir preservar o seu sorriso por muitos e muitos anos, ter a sua saúde bucal em dia e também vai ajudar no controle da diabetes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e peço que compartilhem, enviem para os amigos, para que nós possamos trabalhar a informação e a prevenção dentro da odontologia e principalmente dentro da saúde. Muito obrigado e até a próxima.